Salve pessoal, tema importantíssimo, auxílio-doença conta como tema especial? Bom, discussão muito boa aí, né? Porque teve a reforma da Previdência e como que tá essa situação? Conta como tema especial, não conta? Onde que tá esses fundamentos para ser considerado? Então entenda a situação. A pessoa trabalha, por exemplo, exposto a agente biológico, técnico em enfermagem, trabalhou a vida inteira dentro do hospital. E aí, consequentemente, essa pessoa passou por um procedimento cirúrgico, ficou lá afastado 2, 3 anos do INSS. Esse período de afastamento em que ele está fora do hospital, ele conta como tempo especial? Ou eu vou ter que trabalhar mais tempo para conseguir a minha aposentadoria especial? Ou vou ter que trabalhar mais tempo que eu não consigo converter esse tempo especial em comum? Como funciona essa situação? Tá? E como funciona essa situação mesmo depois da reforma da Previdência? Para quem não sabe, a reforma da Previdência, ela trouxe grandes alterações, né? E o decreto atual da Previdência Social retirou essa possibilidade aí do auxílio-doença. Mas isso não é motivo para não contar e eu vou explicar para você ainda por que conta como tema especial, vou te trazer os fundamentos. Vamos lá? Então primeiro, vamos lá no decreto 3048 para entender a alteração que teve aí em função da reforma. Vem com a gente. Bom pessoal, aqui a gente está no artigo 65 e o artigo 65 ele está dentro aqui do rol da aposentadoria especial, tá? E aí ele traz a seguinte redação para a gente, olha só. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Aqui está falando o que é considerado trabalho permanente para fins de período especial, tá? Aí a gente tinha um parágrafo único que falava o seguinte, olha só. Aplica-se o disposto no caput dos períodos de descanso determinado pela legislação trabalhista, inclusive as férias, então, ou seja, vai ser considerado as férias, o afastamento decorrente de gozo de benefício, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, veja que tinha previsão, né? Bem como aos percepção de salário e maternidade, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o artigo 68. Então volta aqui pra gente. Então observe que a legislação anterior era bem específica em relação ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentárias. Lembrando que hoje o auxílio-doença chama benefício por incapacidade temporário e a aposentadoria por invalidez chama aposentadoria por incapacidade permanente. Mas a gente utilizou o título aqui, auxílio-doença, para facilitar a busca e o entendimento do pessoal. Perfeito? Então você viu que estava arriscado, está arriscado esse parágrafo único, que foi alterado pela reforma da Previdência. Agora vamos ler como está o parágrafo único atualizado. Olha só. Então o parágrafo único atual, a redação foi dada pelo artigo 10.410 de 2020, que foi o decreto aí, né, que veio depois da reforma da Previdência. Olha só o que diz. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias e aos de percepção de salário maternidade. Então veja que parou no salário maternidade. Não tem o período de afastamento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ó, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exposto aos fatores de risco que trata o artigo 68. Então assim, pessoal, o decreto ele veio para retirar essa informação. O ponto é o seguinte, o STJ já decidiu e já pacificou essa matéria. Vamos lá ver o que o STJ trouxe para a gente de decisão. Então, para você verificar, estou aqui no STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, onde ficou firmada a seguinte tese. Tema repetitivo, número 998, tese firmada. Lembrando, isso aqui já está transitado em julgado, viu, pessoal? Teve julgamento também no STF, só que o STF entendeu que trata-se de matéria infraconstitucional e que não era de sua competência julgar esse tipo de matéria. Então já transitou em julgado, é o que está em vigor no judiciário. E a tese firmada foi o seguinte: o segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, verifica que o STJ aqui ampliou, né, acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo deste mesmo período como tempo de serviço especial. Então volta aqui pra gente. Então o que eu quero dizer é que mesmo a legislação tendo sofrido uma alteração no decreto, eliminando o período aí de auxílio-doença acidentário como especial, já tem julgado recente no STJ, o judiciário já tem entendimento de que seja o afastamento acidentário, seja o afastamento previdenciário, se a pessoa exercer atividade
especial, esse período de afastamento também deve ser contado como tempo especial. Agora, para conseguir esse reconhecimento de tempo especial, lógico, depois de concedido o seu benefício ou não concedido em função desses períodos de afastamento, você vai ter que entrar com um processo judicial para fazer esse ajuste. Olha, esses períodos de auxílio-doença que o INSS desconsiderou aqui da minha contagem especial ou desconsiderou do meu reconhecimento de período como tempo de contribuição, onde eu fiz a conversão, ele deve ser reconhecido como especial em função do tema 998 já decidido pela STJ e já pacificado. Isso por quê? Porque o juiz de primeiro grau tem que seguir exatamente a determinação de um tribunal superior. Perfeito? Sabia dessa? Então, mesmo depois da reforma da Previdência, você pode contar como especial o seu benefício por incapacidade temporária previdenciário e o seu benefício por incapacidade temporária acidentário, bem como a aposentadoria, né, por invalidez acidentária e a aposentadoria por invalidez previdenciária. Então, o tempo de afastamento em função de uma doença não impede de reconhecer os períodos especiais, desde que você esteja exercendo essa atividade em período anterior ao trabalho. Sabia dessa? Vem com a gente então, que amanhã tem Papo Previdenciário com mais novidades. Até lá! Tchau!